convido você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor, agora no texto de Timóteo, que temos estudado. Estamos aí no capítulo 6 da primeira epístola de Paulo, escrita a Timóteo. E nós trabalhamos a semana passada os versos 1 e 2 do capítulo 6. E hoje vamos tentar caminhar mais um pouco. E eu convido você a acompanhar a leitura que farei do verso 3 até o final do capítulo. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 3 em diante. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade para com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida e de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida ou da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome, te agradecemos pela leitura da tua palavra, e clamamos para que na tua graça, na tua misericórdia, o Senhor, ó Deus, nos ensine um pouco mais nessa noite, para que possamos glorificar ao Senhor através da nossa vida cristã. Que realmente possamos viver, ó Deus, de modo irrepreensível, e assim ornando o teu nome, o nome da doutrina, e não sendo instrumentos de blasfêmia ou difamação. Que possamos aprender o verdadeiro cristianismo e aplicá-lo, ó Deus, no nosso dia a dia, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor, na tua graça e na tua misericórdia, me use, apesar de mim mesmo, para falar primeiramente ao meu coração, também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que saiamos daqui, ó Deus, edificados e guardados por ti. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós temos estudado as cartas pastorais, né? Você que tem acompanhado aí já há algum tempo, vimos que
o objetivo do apóstolo Paulo, quando deixou Timóteo em Éfeso, era justamente para que Timóteo colocasse ali a igreja num padrão de irrepreensibilidade, um padrão onde essa igreja fosse fiel na doutrina, no conhecimento doutrinário e na prática. O objetivo do apóstolo Paulo, então, a escrever 1 Timóteo, era que a igreja de Éfeso, que infelizmente tinha já se direcionado para um liberalismo, já tinha ali alguns líderes, alguns falsos mestres, que ficavam dando ênfase em questões secundárias, que aqui no final do capítulo 6, Paulo vai chamar de falatórios inúteis, profanos, contradições do saber. Sabe aquelas idiotices, muitas vezes, que nós vemos em grande parte dos novos na fé, ou daqueles que aprendem um termozinho qualquer teológico e acha que já é mais teólogo do que Paulo, né? A gente vê por aí uns cabeçudos desses, que aí o cara vem brigar contigo para definir se Adão tinha umbigo ou se não tinha umbigo. Sabe aquelas coisinhas assim, que não vai te acrescentar em nada? Ó, se Adão foi criado por Deus, não nasceu de mulher, ele tinha umbigo. Oh, meu Deus, o que isso vai acrescentar na sua vida? Se ele tinha umbigo, se ele não tinha umbigo. E tem gente que fica numa situaçãozinha dessas, às vezes, nessas contradições, nessas questões puramente secundárias, que não vão acrescentar, obviamente, nada. Falar de Jesus para as pessoas não vão. Influenciar a sociedade com a prática de obediência, de submissão, não vão. Mas ele fica aí com uns negocinhos que não tem nada a ver. Isso acontece desde sempre. Não é à toa, não é por isso que Paulo coloca aqui falatórios inúteis, genealogias, às vezes guardar de práticas que inclusive não são mais práticas que devem ser guardadas pelos cristãos. Você guarda o sábado, você guarda a lua nova, você guarda as festas, não sei do quê. E aí se esquecem da piedade, que é o que Paulo vai falar no capítulo 6. Piedade no sentido de carregar, inclusive, o débil na fé, como ele diz em Romanos. Piedade que, por conta daquele que é mais fraco na fé, ou que está começando a caminhada na fé, e se ele acha que é pecado comer determinada carne, então, por amor a ele, você não come. Ou trazendo para a nossa realidade, dependendo da nossa realidade, você usa máscara, você usa luva. Eu ponho aqui, se quiser, uma japona daqueles caras que trabalham em frigorífico. Porque por amor eu faço isso. Estou aqui à distância, não sei, 4, 5 metros. A lei permite que o músico pode cantar e o pastor pode pregar sem a máscara. Mas se, porventura, pastor, eu não estou indo na igreja porque o senhor está pregando sem máscara, não, a gente coloca, não tem problema. Porque a piedade é o que mais importa do que a idiotice da arrogância, da contenda, de algo que não leva para lugar nenhum. E a igreja de Éfeso estava cheia de pessoas que estavam desprezando a piedade, desprezando o verdadeiro evangelho, desprezando a verdadeira palavra de Deus por causa de picuinha. Por conta de situações que não glorificam a Deus. Por rebeldia. E por isso Paulo chega para Timóteo e fala, você tem que mandar esses caras se calarem. Você tem que confrontar, você tem que exortar, você tem que fazer, você tem que falar. Você tem que ensinar. Ensinar como se deve proceder dentro da casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aí nós temos estudado isso há alguns meses, irmãos, para que compreendamos erros que aconteceram na história da igreja e que não devem, não poderiam acontecer novamente na nossa história. E aí Paulo então vai apresentar nessas cartas pastorais esse manual de como proceder na igreja. Nós já vimos isso lá na introdução, algumas semanas atrás, que tanto na primeira carta a Timóteo, quanto na segunda e até na carta de Tito, ele trata disso, que o objetivo é sustentar e preservar a sã doutrina, sustentar e preservar a santidade, o bom testemunho diante das pessoas, inclusive diante do governo,
daqueles que têm autoridade, nós vamos orar por eles, inclusive, para que o nome de Deus não seja difamado. E aí nós podemos concluir, quando olhamos para as cartas pastorais, que tudo o que se opõe à verdade do Evangelho, tudo que se opõe aos bons costumes, tudo que se opõe às virtudes cristãs, tudo que se opõe ao bom testemunho, deve ser confrontados para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui na primeira carta de Timóteo, depois dele defender a necessidade da preservação da sã doutrina, segundo o Evangelho do Deus bendito, ele agora trata das questões práticas que a igreja tem que ter para que essa igreja seja reconhecida como uma igreja de Deus e que ela seja de fato coluna, ou seja, que sustente a sã doutrina e baluarte, protetora da verdade, fortaleza da verdade. E aí, desde o capítulo 2, aqui de 1 Timóteo, ele vai começar a dizer que nós vamos então viver a sã doutrina e a defesa da sã doutrina, do evangelho verdadeiro na piedade, através de práticas no contexto social, os homens com uma postura irrepreensível, as mulheres em traje decente, ataviadas com modéstia, bom senso, ou seja, sendo piedosas. Depois tratando da própria liderança, uma liderança que seja irrepreensível, respeitável. Isso está no capítulo 3, verso 2 e no verso 8. Depois ele vai tratar do próprio ministério pastoral, tratando com Timóteo, para que ele seja um bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé e com a boa doutrina que tem seguido. Isso está no capítulo 4, verso 6. Depois ainda ele vai chamar a atenção para a atitude da igreja no âmbito social, no âmbito diaconal. Como que a igreja vai lidar com as questões de disciplina eclesiástica, como que a igreja vai tratar com a ação social. E ele usa aqui o exemplo das viúvas, que é o exemplo mais usado na Bíblia para mostrar como que a igreja deveria atender às necessidades daquele que precisa. E aí depois ele ainda vai tratar sobre a postura, mais uma vez, da liderança. Veja que o foco da liderança é repetido muitas vezes, porque é uma igreja que não tem uma liderança irrepreensível, séria e santa, irmãos. É uma igreja que está fadada a cair. Uma igreja cuja liderança masculina são de bananas, ela vai ser uma igreja frágil. Nós precisamos de homens que tenham as características bíblicas, que sejam preparados, que conheçam a verdade e que andam segundo o padrão das Escrituras. E Paulo reforça isso 2, 3, 4 vezes. Depois ele vai começar a tratar ainda das questões práticas, uma vez que nós estamos numa igreja verdadeira, da postura, da submissão diante da sociedade. E ele vai tratar do exemplo mais baixo da sociedade, que é a figura dos escravos, que devem obedecer os seus senhores. E como nós vimos na semana passada, segundo o ensinamento de Pedro, mesmo que esse senhor não seja crente, mesmo que esse senhor seja perverso, para que o nome de Deus não seja difamado e para que a doutrina não seja difamada, o cristão é ensinado, irmãos, a levar a pancada. É lógico que dentro de uma sociedade que lhe permite ter direito, você não vai abrir mão do seu direito, mas a ideia é que o cristão ele não vai atrás de picuinhas, mas ele vai respeitar a autoridade que lhe está sobre a sua cabeça. E por amor do débil na fé, por conta da piedade, ele abre mão até dos seus direitos, se for o caso, porque a abnegação é uma característica do verdadeiro crente. Nós não fomos chamados e nem comissionados para plantar o reino de Deus aqui nessa terra. O reino de Deus já é uma realidade espiritual, irmãos. Nós somos chamados simplesmente para alcançar os cidadãos dos céus que ainda estão perdidos por aí. Os eleitos do Senhor que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso padrão. E através da minha vida como testemunho fiel, seja na classe como homem, seja como mulher, como marido, como esposa, como filho, como servo, como senhor,
Ou seja, independente da minha situação, se eu sou jovem, se eu sou um homem idoso, o padrão de irrepreensibilidade é a característica que Paulo chama atenção para que a gente faça diferença nesse mundo. Tem hora que a gente olha para a igreja do Senhor Jesus e vê o quanto ela está longe da verdadeira igreja. É como quando você olha para a sociedade e vê o quão a sociedade foi educada para estar longe dos padrões que deveriam sustentar uma sociedade de bem. Certamente você já ouviu falar dos políticos, né? Dizendo assim, você acha que para manter a paz, você pôr uma camisetinha branca e sair na rua com uma plaquinha dizendo, nós queremos paz, vai resolver o problema? Você acha que a criminalidade vai terminar simplesmente porque você vai participar de uma passeada de camisetinha branca com uma pombinha desenhada, eu soltar a pombinha branca na praça central da cidade? É óbvio que isso não vai. São pessoas crentes que precisam estar lá estabelecendo leis justas, e inclusive uma disciplina justa para ser espada na cabeça daquele que pratica o mal. Isso é cristianismo. E tem muita gente que dentro da igreja acha que a atividade de ir com uma faixinha lá, Jesus te ama, e parar no semáforo da rua mais movimentada da cidade, você está pregando o evangelho. Você está pegando uma insolação. Porque pouco importa, você está lá, aquela camisão fala, Jesus te ama, e pode ser uma mentira, porque se você está falando para alguém que não é salvo, meu amigo, ele não foi alvo do amor de Deus para a salvação, você pode estar mentindo para ele. Porque tem gente que vai para o inferno, você sabe muito bem disso. Deus é o Deus soberano de Romanos, que diz que ele do mesmo barro fez barros para honra e vasos para desonra. E ir lá no semáforo, lá, ficar o dia inteiro lá com a plaquinha Jesus te ama, não é cumprir a missão. Se você não vive o evangelho no seu dia a dia. Houve uma geração dentro da igreja cristã, evangélica, que achava que ir para a praça, ficar dançando, pantomima, era fazer missões. Você queria ir lá requebrar na praça, isso sim. Porque isso não nada tem a ver. O que tem a ver com o verdadeiro evangelho é uma vida de piedade durante todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. É isso que a palavra de Deus está chamando a atenção. Tem pessoas que acham que ir para uma igreja pintada de preto, com luzes estilo boate, e põe lá uma banda que te motive, que te faça suar, e que te faça chorar, é apresentar um culto a Deus. E de segunda a sábado você vive de uma vida miserável, longe das Escrituras. Isso não é cristianismo, irmãos. E não é à toa que o nome de Deus e a igreja está sendo blasfemada dia a dia. Você fala para as pessoas que você é crente, as pessoas têm, torce o nariz para você. Por quê? Porque apesar de termos um aparente crescimento de evangélicos no Brasil, o crescimento dos evangélicos é dentro de falsas doutrinas. E não tem mudança de vida. E aí então nós chegamos a essa realidade de Paulo chamar a atenção de que para a manutenção da igreja nós devemos andar em fidelidade, integridade, segundo o padrão que ele mesmo estabeleceu. Nós já começamos há algumas semanas a tratar então de como proceder na igreja, proceder na manutenção da igreja, para que o nome de Deus e da doutrina não seja blasfemado. Como que nós temos que viver? Relembrando rapidamente, primeiro você tem que agir com fraternidade na disciplina, na repreensão. Isso está no capítulo 5, versos 1 e 2. Nós já vimos também que outra característica para que o nome de Deus não seja blasfemado é que a igreja precisa agir com critérios de justiça na ação social. É o caso das viúvas. Vimos também que para a igreja glorificar o nome de Deus, ela precisa dar reconhecimento digno aos bons presbíteros docentes, aqueles que se afadigam na palavra, e ao mesmo tempo garantir o direito de defesa, mas ter uma aplicação proporcional da pena sobre aqueles que vivem em pecado. É nesse contexto que Paulo diz que a disciplina
da liderança deve ser uma disciplina pública, para que as pessoas temam o Senhor. E vimos que também, para que o nome de Deus não seja blasfemado, nem a doutrina, a igreja precisa estar atenta aos critérios de qualificação para a formação de liderança. Você não pode ordenar qualquer um como líder dessa igreja. As pessoas precisam ser experimentadas, elas precisam ser, não podem ser neófitas, novas na fé, elas têm que ter algumas características, como na vida pessoal, na vida familiar, na vida social. Ela precisa ser. Ela precisa, tais características e qualificações precisam estar na sua vida antes dela assumir determinado cargo na igreja. E a igreja tem invertido isso, coloca qualquer tranqueira lá na esperança que esse tranqueiro se torne uma pessoa de bem. Não vai. Ele precisa ser um exemplo hoje, antes de assumir a liderança. Esse é o foco. Ai, vamos votar no fulano, porque quem sabe, né? Coitada da Beltrana, né? Ele precisa ficar firme na igreja. Se a gente der um cargo para ele, será que ele não vai firmar? Vamos ver se vai dar certo. Não vai. Porque o padrão da palavra de Deus não é esse. Para assumir qualquer posição de liderança, o cara precisa ser fiel antes. Porque senão ele não vai se tornar depois. E aí vimos na semana passada que outro padrão para que a igreja não venha blasfemar o nome de Deus e nem da doutrina, ela precisa aprender a viver em submissão e respeito às autoridades, mesmo diante das autoridades ímpias, irmãs e irmãos. Nós não fomos chamados aqui para ser zelotes, nós somos chamados aqui para sermos cristãos. E muitas vezes algumas pessoas têm confundido. Tem confundido a postura de confronto como se fosse uma postura cristã. Não é. A postura de defesa da fé é uma postura cristã. De defesa da fé, mas com sabedoria. Paulo diz, olha, peça a Deus sabedoria para lidar com os que são de fora. Não é brigando, não é batendo de frente que você vai alcançar o coração das pessoas. Não é por força nem por violência, mas é pela ação do próprio Deus. E o seu testemunho de vida vai ser um instrumento para isso. Tem pessoas dessa geração que, se vivesse nos dias de Cristo, dentro do contexto judaico, também não aceitaria o pastoreio do próprio Senhor Jesus, porque queria que Jesus assumisse o reinado de Israel, como tantos discípulos queriam. E Jesus não veio para isso. Cuidado, irmãos. E hoje eu quero chamar a sua atenção para os outros dois pontos que 1 Timóteo nos ensina. Nós vimos aqui a partir do verso 3, que se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e segundo o ensino, ou de acordo com o ensino da piedade, é uma pessoa enfatuada, uma pessoa que nada entende, tem manias por questões e contendas, que na verdade está procurando suprir os desejos do seu próprio coração, ao invés de andar dentro da piedade que Deus e que o próprio Cristo estabelece. Por isso, uma igreja fiel, a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, um procedimento correto dentro da igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado, e muito menos a doutrina seja blasfemada, é preciso ensinar sobre o perigo da avareza e da ostentação. O cristianismo se caracteriza por uma postura de contentamento com as coisas simples da vida. Nós que infelizmente fomos influenciados por vários anos na chamada teologia da prosperidade, mesmo sendo crentes reformados, muitas vezes no nosso coração está lá uma manchinha da influência dessa doutrina terrível, de que o crente não pode sofrer nenhum tipo de dificuldade, não pode passar por nenhum tipo de problema, e que tem que ser todo mundo rico. E que a prova de Deus, do amor de Deus para você, é o fato de você ter sucesso.
Quem te disse isso te contou uma mentira. Mesmo porque as pessoas mais crentes que eu já tive a oportunidade de conviver, irmãos, foram as pessoas mais pobres. No contexto africano, nós encontramos de fato crentes verdadeiros que amam o Senhor e que são agradáveis ou gratos a Deus pelo simples fato de terem recebido a salvação em Cristo Jesus, mesmo não tendo absolutamente nada para comer. Eu não sei se eu vivesse uma privação de recursos e de alimento, eu seria ou manteria a mesma fé que eu vi no coração daquelas pessoas de lá. Eu não sei. Não é verdade? Não ter absolutamente nada e louvar a Deus e ofertar a Deus simplesmente pelo desejo de querer ofertar. Você já pensou nisso? Você não tem um centavo no bolso e vir à igreja para adorar a Deus e ofertar a Deus o desejo de ter algo para ofertar. Aonde está o teu coração, irmãos? Está o teu tesouro e vice-versa. E quando, como igreja, a gente às vezes estendia a mão para alguém que estava em necessidade, para gerar renda para essa pessoa, através de microcréditos ou de uma política de desenvolvimento comunitário, a pessoa pegava o ganho, todo o ganho inicial dela, todo o lucro que ela teve da primeira atividade, e vinha e depositava no gasofilácio. Aquilo para mim foi um choque. Eu não fiz isso, meus irmãos. Quando eu tive meu primeiro ganho, eu não tive uma fé dessa. Porque o meu coração estava influenciado por essa chamada teologia da prosperidade, em que me tornar rico e ter sucesso seria ou significaria o fato que Deus estava me amando mais do que os outros. Será que Deus te ama mais do que os crentes africanos? Eu acredito que não. Ele ama igual. Mesmo você tendo mais provisão do que eles. Por isso a igreja, para ela não ser instrumento de blasfêmia, ela precisa ser um lugar que ensina os crentes quanto ao perigo da avareza e da ostentação. Paulo parece demonstrar que a intenção última dos hereges é o lucro financeiro e a vaidade. Sendo assim, como servos fiéis, o nosso compromisso deve ser com a piedade, com a humildade, com a fé, com a justiça, sempre de modo grato. Vamos relembrar o texto aqui. Verso 6 do capítulo 6. Ou melhor, os 5, né? Falando desses hereges que desprezam a palavra do Senhor Jesus e o ensino segundo a piedade. Eles estão privados da verdade, o verso 5 vai dizer, supondo que a piedade é fonte de lucro. E Paulo diz, olha, a vida cristã, ela é fonte de lucro com o contentamento e não com os recursos. Verso 6 diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Você sabe o que é contentamento? Estar contente. Viver uma prática cristã, de um padrão piedoso, que confronta a avareza, esse desejo por ficar rico, por dinheiro, e a ostentação em mostrar que você foi abençoado e o outro não, isso difama o nome de Deus e o nome da igreja. Agora, quando você vive uma vida piedosa, mesmo que você não tenha recursos, irmãos, a piedade vai ser fonte de lucro para o seu contentamento. É aquilo que Jesus ensina através do registro de Lucas, lá em Atos 20, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é contentamento. Estar feliz
por poder compartilhar do pouco que eu tenho. Porque a prova do amor de Deus para comigo e para com você não está no fato de você ter sucesso, fama e dinheiro, mas sim pelo fato de ter Cristo morrido por você quando você ainda era pecador. É isso que Paulo vai dizer em Romanos. A prova do amor de Deus não está na ausência de problemas ou na ausência de privações, mas no fato que Cristo te salvou. E uma igreja que é casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, ela precisa exortar os crentes a não depositar a sua confiança nas riquezas, porque isso é passageiro. A traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão escava e rouba. Hoje você tem, amanhã pode ser que você não tenha nada. E a única coisa que você vai ter é o fato de ter sido salvo em Cristo Jesus. E isso deve ser a fonte de todo o teu contentamento. Será que nós estamos preparados para viver o contexto de Abacuque? Será que nós vamos louvar ao Senhor na mesma intensidade, com a mesma alegria, quando não tiver mais ovelha no aprisco, não tiver mais gado no pasto, não tiver produção nenhuma no campo? Se tudo der errado, irmãos, a sua fé está baseada em quê? No que você tem ou naquilo que Cristo fez por ti? A igreja precisa exortar contra o perigo da avareza. Ele vai dizer a partir do verso 9: os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, perigosas, venenosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, nessa avareza, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não sei se você já viu, mas a gente deseja tanto ficar rico para ter dinheiro suficiente para viver a simplicidade, né? E aqueles que vivem na simplicidade ficam loucos porque vivem na simplicidade. Alguém uma vez escreveu que o matuto que está lá na beira do rio, simplesmente vivendo para a sua própria subsistência, deseja ser rico. E o cara que se torna rico para depois ir lá e comprar um pedaço de terra, lá no mesmo lugar que o matuto vive, para fazer um fogãozinho de lenha, e para poder pescar um peixinho, e ter a sua mistura. Olha que coisa louca. Irmãos, e se a mesma perseguição do centro africano, do oeste africano, da Ásia, chegar até nós, e nós como cristãos formos perseguidos ao ponto de não termos mais nada nessa vida? Como que vai ser? Será que nós vamos conseguir viver o verso 8? Tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Será que você tem se alegrado com as pequenas coisas? Ou você tem sido incansável em querer mais e mais e mais e mais do Senhor? Senhor, se o Senhor me ama, eu tenho que ter isso. Senhor, se o Senhor me ama, eu tenho que ter aquilo. Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Seus pedidos de oração geram em que sentido? Em ter, em possuir, em comprar, em ganhar, em ser rico, em ter sucesso. Será que Cristo de fato morreu na cruz do Calvário para satisfazer os seus desejos vis? Ou como Tiago vai dizer, sabe por que muitas vezes você pede e as coisas não acontecem? Porque você pede mal. E sabe por que você pede mal? Porque você pede para esbanjar nos vossos próprios desejos. Você não quer ter as coisas para abençoar o pobre, para acudir o necessitado. Porque se isso estivesse no seu coração, com o pouco que você tem, você já faria isso. Tem muito cristão que fala, se Deus me abençoar, eu ficar rico, eu vou ajudar.
Você não ajuda nem com o que você tem agora. Isso não está no seu coração, isso não está no seu princípio. Porque se estivesse no seu princípio, o pouco que você tem já era o suficiente para você dividir. Agora nós não, fomos ensinados a querer sempre mais e mais. E às vezes nós fechamos portas para o Evangelho por conta dessa nossa avareza e da nossa ostentação. Investimos naquilo que não é necessário para a manutenção da glória do Senhor. Veja que a comunidade dos eleitos, ou seja, a igreja, é formada por todo tipo de crente. No contexto de Paulo, ele diz, olha, tem judeu, tem gentil, tem escravo e tem rico também. Não é pecado em ser rico. A Bíblia não está proibindo você de ser rico ou dizendo que isso é pecado. Não, está dizendo que se você é pobre, vive em submissão debaixo do seu Senhor, se você é escravo. E se você é rico, que você não deposite a sua confiança na riqueza e nem se coloque numa posição de superioridade aos demais. Não ostente. Mas veja aí o que diz. Verso 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nariz empinado. Podia colocar aqui, ó. Exorta os ricos do presente século que não sejam araraquarenses. Porque o povo do nariz empinado. Se você é daqui, meu amigo, talvez tenha isso, não para você ficar com raiva. Ah, o pastor chama um araraquarense de nariz empinado. Isso é secular. Cidade tem 200 anos é esse título que tem. A cidade do nariz mais empinado da região. Que família que você é? Qual que é o seu sobrenome? E igrejas que vivem nesse mesmo padrão. De orgulho. Porque é de uma família mais abastada do que outra. Ao ponto de não querer conviver com os pobres. Uma igreja, coluna e baluarte da verdade, ela vai exortar ao rico a abaixar a bola, vai exortar esse rico a ter um padrão de fidelidade, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, porque a riqueza você pode ter, amanhã você não tem mais, mas que deposite a sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente por aprazimento. Veja, é contentamento, aprazimento, esteja contente com sustento e tendo que vestir. A ideia é que a nossa alegria não está nos bens, não está na posição, não está no valor que você tem investido, mas está no fato de estar servindo a Cristo. Que mais? O verso 18 é dito assim: que pratique o bem. Já que Deus permitiu que você fosse rico, meu amigo, então use isso para o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida, ou seja, segundo o ensinamento de Cristo, que invista o seu tesouro nas coisas de Deus. Paulo vai dizer, nós não trouxemos nada, verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. No dia da sua morte, você vai usar só um par de calçado. E dependendo do que você morreu, nem isso você vai usar. Porque às vezes seu pé inchou, nem aquele sapato de grife que você comprou, que você tem 200 pares lá no seu guarda-roupa, no seu closet. Vai ficar tudo aí. E você sabe qual que vai ser o legal dessa história toda? Tem muita gente que é metido pra caramba. Que aquele sapatinho que ela comprou e pagou não sei quantos dólares, $1.000, sei lá eu das quantas. O dia que ela morrer, vai para o pé da empregada dela. Essa é a beleza da morte.
Eu já ganhei terno de defunto, gravata chique, que o cara não precisava nem, morreu, ficou para mim. Olha que maravilha. Você não vai levar nada. E o que você tiver que fazer, você tem que fazer aqui e agora. Uma igreja que é coluna e baluarte da verdade é uma igreja que é contente na simplicidade. Ela combate o perigo da avareza. Ela não incentiva os crentes a desejar a prosperidade, a riqueza, e muito menos a ostentação, mas a ser simples, a tratar todos iguais, a amar. E seja lá o que for fazer, fazer para a honra e glória do Senhor. O aprazimento não está no sucesso, o aprazimento está em estar no centro da vontade de Deus. É isso que se espera. Como eu estava dizendo, a comunidade dos eleitos ela é formada por todo tipo de gente. Judeu, gentio, escravo, rico, idoso, jovem, homem, mulher. E independentemente da posição social, o padrão que se espera da igreja é um padrão de piedade, é um padrão de justiça. Veja o que Paulo diz aí, em relação a Timóteo. Verso 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Foge do quê? Da tentação em querer ser rico, ou seja, da avareza. Tu, homem de Deus, foge do quê? Foge da ostentação, de querer mais do que você precisa. Tendo que vestir, do que comer, você está contente. Foge dessas coisas, esse é o padrão. Foge dessas coisas e antes segue o quê? Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância, segue a mansidão, ou seja, segue a piedade, a justiça, a humildade, a fidelidade, a caridade. O padrão do crente é justamente isso, alguém que seja piedoso, alguém que seja justo, que trate as pessoas com humildade, considerando cada uma superior a si mesmo, com fidelidade a Deus e à doutrina, e amor caridoso, que vai praticar o bem, ser rico de boa obra, generoso, prontos a dar e repartir, que não acumule para si tesouros, mas que esteja atento a investir no reino. Muito diferente daquilo que, infelizmente, nós temos visto em muitos lugares. E que se nós não tomarmos o cuidado, vai começar a ser visto dentro da nossa própria igreja, irmãos. Quando você começa a fazer diferenciação de pessoas para com pessoas. Ou a igreja tem que agir para trazer unidade e crescimento para todos, ou ela perde a essência de ser igreja. Ou ela é instrumento para abençoar e acolher a todos, ou ela deixa de ser casa de Deus. Foge dessas coisas e siga aquilo que é o padrão. Prática do bem, boas obras, generosidade, disposição e prontidão para repartir. Então esse é mais um ponto que caracteriza a igreja de Deus. E quando a igreja ela segue a avareza e a ostentação, irmãos, ela blasfema o nome de Deus. Você viu aquela igreja lá? Os caras lá parece que tem um rei na barriga. Fui lá, rapaz, o povo passa por, não sei assim, ó, trupica em cima do centro, nem graça e paz fala. Nem boa noite. Uma metideza, rapaz. E outra, você já viu a ostentação lá? Eu não tenho condição de frequentar uma igreja daquela. Cada dia que vai, está todo mundo emperiquetado lá, com roupa nova, não sei o quê, eu me sinto até mal-estar. A igreja tem que ser um ambiente simples, piedoso e que acolha todo tipo de gente. Para que as pessoas se sintam de fato na casa de Deus, na coluna e baluarte da verdade. Vamos caminhar mais um pouco para entender aqui. O verso 8, irmãos.
que fala, né, tendo sustento e que vestir, estejam contentes, confrontado com o verso 17, que mostra que aqueles que são mais abastados, porque Deus assim o fez, precisam viver de modo a repartir o que tem, a ser generoso. Isso aqui é o equilíbrio da mordomia cristã. João vai dizer, se o irmão chega para você e está passando necessidade e diz, cara, não tenho o que comer, e você fala, vai em paz, eu vou orar por você, tendo comida para você dar para alguém e você não dá, você é pior que o descrente. Você não conhece a Deus. O padrão cristão é o seguinte, hoje nós comemos aquilo que eu tenho para dividir, amanhã se você não tiver, eu também não tiver, a gente divide a fome junto. Será que a gente consegue entender esse padrão de cristianismo, irmãos? Uma geração que já foi tão influenciada por essa chamada teologia da prosperidade, que tem conduzido os crentes ao individualismo, ao egoísmo e ao desejo cada vez maior de cada um ser melhor do que o outro. Isso é um desafio para a igreja de hoje. Isso é um grande desafio. Para terminar, o último ponto que quero compartilhar com os irmãos, ainda aqui no capítulo 6, é que a igreja, para que o nome de Deus não seja blasfemado e nem a doutrina, essa igreja que é coluna e baluarte da verdade, ela precisa enfatizar a necessidade da fidelidade até a volta de Jesus Cristo. Você precisa ser fiel até o fim, irmãos. Veja aí o que diz o verso 14. Guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até que Ele volte. O verso 15 vai dizer, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Nós já tratamos disso no nosso primeiro estudo sobre 1 Timóteo, quando tratamos das doutrinas, da teontologia de Paulo, como ele apresenta Deus nas suas cartas, né? Mas aqui a ênfase está no verso 14, da gente manter esse padrão de modo imaculado. Você sabe o que é imaculado? Sem mácula, sem mancha, sem sujeira. Nós recebemos uma sã doutrina, nós recebemos um padrão de piedade e precisamos viver esse padrão sem manchá-lo. Esse padrão de justiça, de piedade, de caridade, precisa ser imaculado, ou seja, sem mácula, sem sujeira. E aí ele diz, irrepreensível, sem nenhuma prática que seja passível de receber repreensão. A vida cristã precisa então viver esse padrão doutrinário de prática cristã sem mancha e sem ser alvo de repreensão. Até a manifestação de Jesus Cristo, ou seja, até o dia que Ele voltar. A igreja precisa lutar para se manter fiel. Por isso que um dos slogans da igreja reformada é, a igreja reformada sempre se reformando, é a ideia. A gente se desvia um pouquinho, porque o nosso coração é terrível, né? A gente se desvia um pouquinho da verdade, reforma, volta ao padrão das Sagradas Escrituras. Dali a pouco passa um tempo, a nossa tendência é desviar um pouquinho. Opa, meu Deus, vamos, nova reforma de novo. Volta para o princípio. É uma luta constante para manter o padrão de piedade, de fé e de justiça de modo imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus. Guarde o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. E aí ele vai dar exemplo daquilo que pode macular a doutrina. Falatórios inúteis, profanos, contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé.
manter a doutrina, a sã doutrina, de uma maneira fiel, para que as pessoas não venham desanimar da fé. Essa é uma das responsabilidades da igreja do Senhor. E é por isso que a gente tem que tratar do assunto quantas vezes for necessário, para que as pessoas voltem ao padrão. Irmãos, hoje em dia, a característica da igreja contemporânea, é que as pessoas sejam supridas segundo aquilo que elas querem ouvir. E o padrão de uma igreja fiel, coluna e baluarte da verdade, ela fala aquilo que Deus quer que seja dito. A igreja não é um clube para satisfazer os seus desejos e satisfazer o seu ego, para trazer simplesmente alegria ao seu coração. Você não vem assistir o culto, você vem prestar um culto. E se o seu coração não estiver de acordo com a oferta correta que você está apresentando, o seu culto não vale nada. A igreja, ela precisa enfatizar a fidelidade à sã doutrina, à prática, até a volta de Jesus. Como uma recapitulação final, ou sintetizando, o que se espera de cada crente para a manutenção da igreja do Deus vivo, Paulo enfatiza a necessidade de agirmos, mais uma vez, de modo irrepreensível ao evangelho da glória do Deus bendito, até a volta de Jesus. Mandato imaculado, irrepreensível, guardar o que te foi confiado, evitando os desvios, evitando aquilo que não traz benefício nenhum, evitando aquelas conversas bestas se Adão tinha umbigo, se não tinha, ou qualquer outro detalhe que não vai te conduzir a uma vida verdadeiramente cristã no seu dia a dia. A não comprar briga onde não precisa ser, onde precisa brigar, irmãos, mas ao mesmo tempo combater o bom combate em relação à manutenção da sã doutrina e da fidelidade escriturística. Veja o que ele diz aí no verso 12: combate o bom combate da fé. Não é o bom combate da direita, o bom combate da esquerda, não é o bom combate do Bolsonaro, ou o bom combate não sei das quantas, não é o bom combate da ivermectina ou da cloroquina, ou não é o bom combate de tirar o PT do governo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer o bom combate da fé. Ah, pastor, mas se nós não lutarmos contra o domínio marxista, nós vamos colher isso aí no futuro. Vai, sabe qual que é a arma que Deus te deu para evitar que a sociedade caminhe para essa desgraça que ela está andando? Pregue o Evangelho todo, a todas as pessoas, em todo tempo, em todo lugar. Não é o seu argumento que vai convencer as pessoas a mudar os seus padrões éticos, partidários, seja lá o que for, de ideologia. É o Evangelho, porque só o Evangelho é o poder de Deus. Você pode ter toda a argumentação, você pode ter toda a retórica, você pode falar 300 horas, até espumar o canto da boca. Não vai mudar absolutamente nada. Quem é vermelho é vermelho, quem não é, não é. Quem é canhoto, quem não é, não é. A questão que nós vamos mudar essa sociedade é através do Evangelho. E de um testemunho fiel segundo o Evangelho. O resto, irmãos, é falatório inútil. O resto é comprar briga, discussões, contradições, ou como diz aqui no início, verso 4, mania por questões, contendas de palavra que nasce de inveja, profanações, difamações, suspeita, valícias, alternações sem fins e por aí vai. A igreja foi chamada para pregar o Evangelho de modo fiel até a volta de Jesus. Se nós queremos fazer diferença na nossa geração, precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Precisamos tirar as pessoas das trevas, precisamos tirar as pessoas do engano, precisamos tirar as pessoas das heresias, precisamos anunciar o poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho, sabendo que é o próprio Deus que vai agir no coração delas. Não somos nós que convertemos as pessoas, nós só pregamos.
Agora, se nós não pregamos, irmãos, para que as pessoas sejam alcançadas pela luz do verdadeiro evangelho, não espere que a sua argumentação ideológica política vai fazer isso, porque não vai. Nós vimos que, como padrão bíblico, você tem que cumprir as suas responsabilidades de cidadão. Ótimo, faça. Mas de transformação social, a única maneira que o próprio Deus nos deu para fazer é através da pregação do Evangelho. E Deus já fez isso na história. E é isso que deve nos conduzir a nos sentirmos animados. Em vários momentos no contexto do Antigo Testamento, você vê as reformas religiosas produzindo igualdade social, produzindo qualidade de vida, produzindo dias de proteção e de provisão sobre o povo de Israel. Mesmo depois, no período já do Novo Testamento, você vê dentro da história momentos que Deus levanta homens para gerar movimentos de reformas religiosas que mudam toda uma sociedade. Foi assim durante a Reforma Protestante, foi assim em alguns grandes avivamentos na história, foi assim no grande avivamento da Coreia, e em tantos outros lugares. Foi assim que a Escócia se transformou num berço de missionários. Foi através do Evangelho que a Noruega se transformou numa potência. Irmãos, é a pregação do Evangelho que faz a diferença na sociedade. Enquanto nós não estivermos vivendo o Evangelho de fidelidade e trazendo para a igreja o padrão que está no mundo, trazendo as mulheres rebolando aqui para a igreja, o funk dentro da igreja, trazendo o padrão moral de lá de fora para dentro da igreja, trazendo a perspectiva de vida social, de vida familiar para dentro da igreja, segundo o padrão lá de fora, eles estarão influenciando-nos, e não o contrário. E aí o nome de Deus vai ser blasfemado, e da doutrina também. Defender a sã doutrina, irmãos, não com falatórios e argumentação teórica, mas defender a sã doutrina com a prática fiel, piedosa, até o dia da manifestação do Senhor Jesus. Concluindo, a igreja está inserida em um mundo vil, em um mundo idólatra, um mundo vaidoso, cruel, um mundo arrogante e perseguidor. Por isso os apóstolos exortam a igreja e os cristãos que vivam de um modo digno e na prática do bom testemunho. Paulo foca a comunidade dos eleitos e como devemos agir como igreja de Deus. Pedro fala sobre a prática individual de vivermos como pedras vivas em Cristo. João enfatiza que a nossa prática de vida revela se de fato somos filhos de Deus. Nas cartas pastorais, nós vemos que a igreja tem obrigações diante das investidas de Satanás e seus aliados. Combater o bom combate em defesa da sã doutrina e da preservação da própria igreja, e para isso, ações práticas da comunidade dos eleitos precisam ser preservadas, para que o nome de Deus e da doutrina não sejam alvo de difamação e blasfêmia. Precisamos agir individualmente como crentes fiéis, e precisamos agir coletivamente como uma igreja fiel. As exortações de Paulo a Timóteo continuam valendo e devem ser aplicadas sobre todos nós. Combate o bom combate. Exponha, ordene, ensine essas coisas. Torna-te padrão dos fiéis. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Guarde o que te foi confiado. E que a graça seja convosco. Que Deus assim nos abençoe e que possamos, com a ajuda dele, fazer da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara a casa de Deus, uma igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, seguindo os padrões e as práticas que o próprio apóstolo Paulo determina a todos aqueles que são verdadeiramente servos de Jesus. Que Deus nos preserve.
Amém?